Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham realmente um dia bastante prazeroso, deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 13 de agosto, a lição 7, ela tem como título O Monte e a Multidão. E a lição de hoje está baseada ali no livro de Marcos, no capítulo 9, do versículos 1 até 13. E o que nós vemos aqui é que houve uma transfiguração de Jesus vista pelos discípulos Pedro, Tiago e João, que eles ficaram assim maravilhados ali com a presença. Onde a transfiguração de Jesus é uma simbologia assim, uma figura assim gloriosa de Jesus e divina, né? Onde Jesus realmente se transformou naquele momento, quando ele havia convidado os discípulos, né, para ir orar num determinado monte. E que aconteceu isto? Primeiro, Jesus ele somente levou aqueles 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E eles foram até esse monte. Para a finalidade de Jesus era prepará-los realmente para a proclamação do Evangelho, onde Jesus enxergou em cada um deles uma necessidade de mudança, né? De transformação, e que eles precisavam ter uma experiência realmente com Jesus, para que eles pudessem ser fortificados, né? E fortalecidos para as perseguições posteriores que haveriam de acontecer na vida deles, né? Para que eles pudessem obter também conhecimento realmente de Deus, para que eles pudessem proclamar o Evangelho com mais eficaz. E quando ele diz que alguns discípulos, de alguma maneira, eles passariam pela morte, né, até haver chegado o poder do Reino de Deus, que ele fala em Marcos 9, que é nada mais essa transfiguração, onde esses 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, eles foram realmente, se cumpriu realmente essa profecia que Jesus havia dito para eles, que de alguma maneira eles passariam pelo reino dos céus antes da morte. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de obter uma cena com Jesus, onde Jesus, naquele momento que é transfigurado, em visão leva eles até o céu, onde eles puderam obter realmente grandes respostas, né, sobre o sofrimento de Jesus, sobre como Jesus seria crucificado e como Jesus seria entronizado ali no céu. E eles tiveram essa experiência, né, nessa transfiguração, e por isso que ele levou aqueles 3 discípulos ao monte, né, que eles viram a glória, né, do reino celestial, e eles puderam ver ali naquele momento, naquela visão, eles viram Moisés e Elias, que estavam com Deus lá no céu, estavam com Jesus lá no céu, e viram e viram realmente Jesus conversar com eles lá no céu, na presença ali realmente de Tiago e João. Eles observaram tudo isto, né? E foi por isso que Jesus disse que alguns passariam pela morte, de alguma maneira, que eles viriam o poder do reino de Deus, né? Como diz lá na passagem de Marcos 9:1, diz assim, ó: em verdade vos afirmo que vos ali se encontram alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que ver ter chegado com poder o reino dos céus, né? Ou seja, eles não passariam pela morte, mas eles viriam o reino dos céus, que eles viram nessa transfiguração de Jesus.
E foi naquele momento que Jesus realmente conseguiu preparar realmente esses discípulos, que eles se tornaram assim mais fortes, mais compreender melhor de como realmente seria a morte de Jesus, de como ele seria crucificado e de como ele subiria aos céus. E Jesus faz essa profecia, né, mencionando que alguns discípulos, né, que estavam com ele naquele momento não passarem pela morte. Era justamente isso, essa transfiguração. Mas para nós lermos assim completo, né, essa passagem, vamos ler com mais calma para que haja um entendimento. Olha o que diz ela, ó, em Marcos 9, do versículo 1 até o 6, né? Mas ele diz o seguinte, ó, o que ele diz lá, a partir do verso 2, diz lá: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós, a parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes se tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancos, como nenhum lavandeiro na terra o poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Está lá em Marcos 9, versículo 2 a 4, esse pedaço. Bom, essa narrativa aqui de Marcos, ela é bastante assim, cheia de detalhes que nós temos que entender, muitas informações a todos nós, mas que são importantes para o entendimento, né? Como a forma aconteceu, porque Jesus, a início, convidou esses 3 para ir orar no monte, né? E lá aconteceu essa transfiguração, essa transformação de Jesus, né? E que eles presenciaram. E a mensagem da transfiguração que Deus faz realmente nesse momento, com esses detalhes, nos dá assim, um entendimento, trabalha especialmente assim em 2 pontos para nós entendermos, que são 2 pontos chaves assim da história, né, das Sagradas Escrituras, que são importantes, né? E diz aqui, ó, e aqui a transfiguração, esse primeiro ponto é que aqui a transfiguração nos mostra a primeira vinda de Jesus, né? Que ele, naquele momento, os discípulos Pedro, Tiago e João enxergaram ali o Salvador, o Messias, né? E ali também aponta para a segunda vinda de Jesus em poder e glória e majestade nas nuvens do céu, como mostra lá em Apocalipse 1 e 7, que Jesus viria nas nuvens dos céus. E tudo isto é a mensagem da transfiguração, o que nós devemos saber, porque a Bíblia ela é detalhista dessa forma e explica, ela se auto-explica. Você observou que Jesus, no Monte da Transfiguração, Cristo levou consigo esses 3 discípulos, né? Mas por que o Mestre levou somente esses 3 discípulos? Bom, será que eles eram assim mais superiores do que os outros discípulos? Será que Cristo amava mais esses 3 discípulos do que os demais? É claro que não. Será que tinha-se uma razão por levar somente os 3? Eu acho que sim. E nós vamos estudar sobre isso este momento. Porque Cristo tinha uma razão de levar esses 3 por a seguinte forma. Deus, de forma alguma, ele ama assim mais uma pessoa do que outras, né? Para o Criador do Universo, todas as pessoas são iguais. E o seu amor, ele é igual para todos, né? Deus nos faz assim pessoas iguais, né? Ele não faz acepção de pessoas, seja assim da cor, posição social ou financeira. Para Deus todos são iguais, né? E Pedro aqui foi levado para esse momento da transfiguração
não que ele fosse o melhor, né? E sim, talvez ele fosse até o pior dos discípulos, e que ele necessitava desse ensinamento, que ele precisava de uma santificação, de uma consagração e de uma firmeza na fé. Pedro era muito instável, né? Um tipo assim sanguíneo, que em determinado momento ele andava assim pelas águas, né? Como nós já conhecemos a história, com bastante vitórias, com fé naquele momento, mas que em outros momentos, assim, de repente, ele estava mal, né? Afundando, gritando por socorro. E Jesus salva ele, né? E isso descreve bem Pedro, esta instabilidade, né? Como discípulo de Cristo, e assim mostra que ele necessitava, ele precisava realmente obter, de presenciar um ato importante como a transfiguração, para que ele pudesse se transformar, para que ele pudesse mudar, para que ele pudesse conter a ira que ele tinha, porque Pedro era um pavio curto, né? É só nós lembrarmos, né, o que ele pegou aquela espada e cortou a orelha daquele soldado romano lá no Getsemane, né? Nós vimos a reação dele, ele precisava mudar. E Jesus sabia, conhecia o coração de Pedro e a sua mente e como ele agia. E que e Jesus sabia também, né, porque ele conhece corações, de que Pedro negaria a ele por 3 vezes. Jesus sabia que Pedro seria usado pelo inimigo, né? E que ele precisava de mudar. E como saber do perigo que estava correndo, né? Como Jesus conhecedor realmente de que Pedro precisava mudar, sabendo que ele poderia estar correndo perigo, sair do caminho da verdade, levou Pedro nessa transfiguração para mudá-lo. Mas Jesus assim sabia da capacidade de Pedro, os dons que ele possuía, né, de como um homem realmente honesto, né? E Jesus quis levar Pedro, que junto dele, assim, perto dele, teria mais forças, né? E aumentaria a sua fé. Ele seria um vencedor como foi após a ida nessa transfiguração, né? E Jesus falou a Pedro: Pedro, fica aqui perto de mim, quero te fazer um grande apóstolo. E assim aconteceu, porque ele foi assim, Pedro foi um grande evangelista, né, do Pentecostes, que em nenhum sermão ele conseguiu, através do poder do Espírito Santo, converter 3.000 pessoas, que o levou ao batismo naquele dia. E assim valeu realmente Jesus ter levado Pedro para esse monte da transfiguração, que Pedro, a partir daquele momento, se tornou-se uma outra pessoa. E então, por que Jesus levou Tiago ao monte da transfiguração? Bom, Tiago seria assim, porque Jesus já conhecia realmente a Tiago, saberia que ele passaria por uma morte forte e cruel, que ele seria um mártir, né? E Tiago, se não fosse levado a esse monte da transfiguração, ele não suportaria esta pressão, as perseguições, as ameaças dos romanos, principalmente aquela morte terrível que ele teve. E ele fez isso por amor a Cristo, né? E ele precisava realmente passar por esse momento para ele se firmar na fé. Ou seja, Tiago poderia desistir, né? Se ele não tivesse ido na transfiguração ali, ele podia ter desistido, abandonado o discipulado devido às dificuldades. E assim o levou no monte da transfiguração para preparar melhor Tiago, fortalecê-lo. E Jesus disse a ele: Tiago, você precisa estar ao meu lado, porque você passará por provações difíceis. E este é um dos recados, assim, realmente para todos nós, que nós temos que também enxergar a transfiguração, ler mais sobre isto, se aproximar mais de Jesus, mudar as nossas atitudes,
buscarmos uma consagração a cada manhã, sermos batizados, né, pelo poder do Espírito Santo, para se fortalecer na fé. Já João tinha um temperamento forte, ele era apelidado de filho do trovão. Uma pessoa assim explosiva, nervosa, precisava de mudanças. E Jesus sabia que João era muito importante para a proclamação do Evangelho no futuro. Tanto é que ele teve uma importância muito grande para o Evangelho chegar até nós, porque João tornou-se um grande amigo de Jesus, que até ele reclinava a cabeça no peito do Salvador para ouvir as batidas do seu mestre, do Salvador, ouvir realmente as mensagens para que ele se preparasse para esse momento. E João foi bem preparado para ter visões do Apocalipse, e a transfiguração ajudou a ele a isso. E diante de Pedro, Tiago e João, Jesus foi transfigurado na glória do reino celestial. E ali naquele monte houve coisas fantásticas, maravilhosas na vida desses 3 discípulos, que os ajudaram muito na sequência. Os 3 discípulos viram Moisés e Elias, que eles conversaram com Jesus, eles viram o que iria acontecer com Jesus, e eles viram como seria o sacrifício do seu mestre. E ali uma forma de encorajar aqueles 3 discípulos, foi por isso que eles participaram dessa transfiguração, para enfrentar o que viria posterior. Pedro, Tiago e João viram cenas fantásticas, milagres, maravilhas, que são relatadas nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus até menciona que algum dos seus discípulos não veria a morte até que eles vissem Jesus glorificado no Rei de Deus, que aconteceu ali na transfiguração. Esta profecia se cumpriu ali, e isso se cumpriu de forma espetacular, onde esses 3 discípulos, nessa ocasião, viram Jesus no céu glorificado no Rei de Deus. Eles viram Jesus no reino celestial. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem essas escrituras e entenderá perfeitamente como ocorreu aquela transfiguração. E por que Jesus realmente levou esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João? Não que eles eram especiais, porque eles precisavam de uma transformação, assim como nós precisamos de uma transformação. Assim como nós precisamos olhar nessa transfiguração de Jesus, onde se cumpriram as profecias, onde vem se cumprindo tudo que Jesus deixou para nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará você, a sua família, os seus filhos, seus parentes, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu, você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. Você já imaginou isto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.